Meu próprio filho se levanta em um jantar de gala beneficente e decide me leiloar por R$ 1 na frente de 200 pessoas. Eu estava sentada na mesa 12 enquanto todos me olhavam com pena. Bruno sorria no microfone como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada. Ela fica em casa escrevendo seus romances policiais. Ele disse. Talvez até coloque você em um deles. Ninguém estava dando lances. O silêncio era insuportável. Então, um homem no fundo da sala se levantou e disse: R$ 1 milhão. A sala inteira ficou em silêncio. Um silêncio diferente. E quando aquele homem caminhou para a frente e se apresentou, o sorriso confiante de Bruno desmoronou em segundos, deixando-o pálido. Porque eis o que Bruno não sabia. O que ninguém naquela sala sabia. Enquanto ele estava lá em cima me humilhando, alguém tinha estado sentado no fundo, observando tudo, sabendo exatamente quem eu realmente era. E o que essa pessoa disse em seguida transformou o momento mais constrangedor da minha vida no mais doce momento de justificação que eu poderia ter imaginado. Mas, para entender como chegamos aqui, preciso levá-lo 5 anos atrás, ao dia em que completei 60 anos e decidi parar de viver para os outros. Antes de continuarmos, por favor, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e se inscreva no canal Nunca Tarde Demais. Estamos criando uma comunidade de pessoas que sabem que nossos melhores capítulos podem acontecer em qualquer idade. Agora, de volta à história. A festa de aposentadoria foi numa terça-feira à tarde. 35 anos eu havia trabalhado na seguradora Delta. E Laura da contabilidade trouxe um bolo do supermercado. Eles tinham escrito meu nome errado. Célia com C, não com S. Eu não os corrigi. Nunca corrigia. Pessoas com quem trabalhei por décadas apertaram minha mão e disseram as mesmas coisas. Você vai amar a aposentadoria. Agora você finalmente pode relaxar. Eu sorri e concordei com a cabeça. Eles quiseram dizer, que pena que o Bruno não pôde vir. Ele mandou uma mensagem de texto por volta das 2 da tarde. Desculpa, mãe. Reunião grande. Não consigo sair. Parabéns. Eu li 2 vezes. Depois coloquei meu celular de volta na bolsa. Claro, ele estava ocupado. Tinha coisas importantes para fazer. Eu dirigi para casa, para meu apartamento na Vila Mariana. 1 quarto, 2º andar. Eu havia me mudado anos atrás, quando Bruno foi para a faculdade. Queria algo menor, mais fácil de gerenciar sozinha. O prédio era silencioso. Eu destranquei a porta e fiquei parada na sala de estar. Olhando em volta, sofá de brechó, mesa de centro com marca de copo que eu nunca conseguia tirar. Tudo o que eu possuía cabia naquele pequeno espaço. Fiz chá e me sentei à mesa da cozinha. O sol da tarde entrava pela janela. Eu conseguia ver a poeira em tudo. 60 anos, mãe solteira, ensino médio completo que nunca foi para a faculdade. Esse era o meu currículo. Isso era tudo o que eu seria. A voz de Marcos ainda estava na minha cabeça às vezes. Ele se fora há mais de 30 anos, mas eu ainda podia ouvi-lo. Você não é inteligente o suficiente para a faculdade, Célia. Por que desperdiçar o dinheiro? Ele disse isso quando estávamos namorando. Disse depois que nos casamos. Eu acreditei nele. Bruno costumava perguntar sobre isso quando era mais jovem. Por que você não foi para a faculdade como as outras mães? Não com maldade, apenas curiosidade. Mas toda vez que ele perguntava, eu me sentia menor, como se tivesse falhado em algum requisito básico. As outras mães tinham diplomas. As outras mães tinham carreiras. Eu tinha um emprego atendendo telefones e arquivando papelada. Eu tinha feito o meu melhor. Trabalhei todos os dias. Certifiquei-me de que o aluguel estava pago e havia comida na geladeira. Paguei a faculdade dele em um plano de parcelamento que tirou tudo o que eu tinha. Mas o meu melhor nunca pareceu o suficiente. Agora ele trabalhava naquele escritório de finanças no centro, usava ternos caros, ganhava bem. Eu estava orgulhosa dele. Claro que estava. Mas, às vezes, quando conversávamos, eu podia sentir a distância em sua voz, como se ele tivesse se mudado para um mundo ao qual eu não pertencia. O chá esfriou enquanto eu estava sentada ali. O apartamento estava tão silencioso. Eu podia ouvir Dona Fátima andando lá em cima.
Eu me perguntei se era isso agora, sentada sozinha em um pequeno apartamento, esperando que meu filho se lembrasse de ligar. Olhei para o laptop sobre o balcão. Eu o havia comprado alguns meses antes. Disse a mim mesma que era para me manter conectada. Mas havia outra coisa que eu tinha pensado em fazer com ele. Algo que eu queria desde jovem, mas nunca tive coragem de tentar. Escrever. Eu amei livros a vida inteira. Os professores costumavam dizer que eu tinha uma boa imaginação, que eu conseguia escrever. Uma professora, a professora Helena, me disse que eu deveria pensar em escrever mais. Você tem uma voz, Célia. Eu nunca esqueci isso. Você tem uma voz. Como se eu tivesse algo que valesse a pena dizer. Mas Marcos tinha rido quando mencionei isso uma vez. Você escrever um livro? Mal consegue ler um jornal. E foi isso. Parei de falar sobre o assunto. Parei de pensar nisso, exceto tarde da noite, quando não conseguia dormir. Quem eu estava enganando, afinal? Eu tinha 60 anos. Eu nunca tinha nem ido para a faculdade. Eu passei a vida inteira atendendo telefones e arquivando papéis, tentando me manter à tona. O que me fazia pensar que eu poderia escrever algo que valesse a pena ler? Nada. Essa era a resposta. Nada me fazia pensar isso. Mas eu me levantei e abri o laptop mesmo assim. Minhas mãos tremeram um pouco enquanto eu criava um novo documento. A tela em branco me encarou de volta. O cursor piscava, esperando. Eu não sabia o que estava fazendo. Comecei a digitar. Apenas palavras. Uma frase sobre uma mulher sentada sozinha. Depois outra. Elas eram terríveis. Pude ver isso imediatamente. Desajeitadas, óbvias e nada parecidas com os livros que eu amava. O tipo de escrita que faria a professora Helena balançar a cabeça. Eu continuei digitando de qualquer maneira. Porque o que mais eu faria? Sentar aqui e assistir TV até cair no sono? Esperar que Bruno me respondesse em 3 dias? Passar o resto da minha vida sendo a mulher que nunca terminava nada que começava? Eu não era inteligente o suficiente para escrever um livro. Provavelmente não era. Mas eu tinha tempo agora. Pela primeira vez em décadas, eu tinha tempo. E isso era algo que eu podia tentar. Mesmo que eu falhasse. Mesmo que ninguém lesse uma única palavra. O sol se moveu pela mesa. As palavras continuaram vindo. Lentas, desajeitadas e provavelmente sem valor. Mas eram minhas. Pensei na professora Helena. Você tem uma voz, Célia. Talvez ela estivesse errada, mas eu ia descobrir. Salvei o documento e o chamei de capítulo 1. 3 páginas de escrita terrível. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Uma parte de mim queria deletá-lo naquele momento, acabar logo com isso. Em vez disso, fechei o laptop e fui fazer mais chá. Se não agora, quando? Amanhã, eu provavelmente o deletaria. Perceberia o quão estúpido isso era. Mas hoje à noite, só por hoje à noite, eu tinha escrito algo. Isso era mais do que eu havia feito em 60 anos. Eu não deletei. Na manhã seguinte, acordei, fiz café e abri aquele documento. As 3 páginas ainda estavam terríveis, mas adicionei uma 4ª página mesmo assim. Depois uma 5ª. 6 meses depois, eu tinha um manuscrito. 247 páginas, sobre uma mulher chamada Helena, que acabara de completar 62 anos e se deparava com uma investigação de assassinato em sua comunidade de aposentados. Ela era inteligente, observadora, o tipo de mulher que as pessoas subestimavam até ser tarde demais. Eu tinha escrito o que eu queria ler, o que eu desejava que existisse. Uma mulher da minha idade que não era a avó de alguém no fundo, que não era invisível, que resolvia o quebra-cabeça enquanto todos os outros ainda estavam olhando na direção errada. O arquivo ficou no meu laptop por 2 semanas depois que digitei a última frase. Eu não sabia o que fazer com ele. Você não podia simplesmente entrar em uma livraria e entregar páginas. Eu pesquisei. Havia agentes, editoras, cartas de consulta, todo um sistema que eu não entendia. Passei 3 semanas lendo tudo o que encontrei online. Como escrever uma carta de consulta, como encontrar um agente, o que as editoras queriam. A maior parte parecia que eu estava lendo uma língua estrangeira. Fiz uma lista de agentes que representavam thrillers psicológicos. 15 nomes. Escrevi uma carta de consulta. Reescrevi-a novamente. Então fiquei sentada.
olhando para a tela. Meu dedo sobre o botão de enviar. A voz de Marcos na minha cabeça. Quem você pensa que é? Eu apertei enviar antes que pudesse mudar de ideia. Então enviei mais 14. A primeira rejeição veio 2 semanas depois. Eu estava lavando a louça quando o e-mail chegou. Sequei as mãos e li no celular. Agradecemos sua consulta. Mas este não é o ajuste certo para nossa lista. Sentei-me à mesa da cozinha e chorei. Apenas sentei ali com espuma de sabão ainda nos pulsos e chorei como se alguém tivesse morrido. Bruno ligou naquela semana. Quase não contei a ele sobre a rejeição, mas eu queria que alguém entendesse como era a sensação. Recebi uma rejeição hoje, eu disse, de um agente literário. Uma rejeição? Ele fez uma pausa. Mãe, eu não quero ser duro, mas talvez isso seja um sinal. Você tem 60 anos. Quantas pessoas de 60 anos conseguem contratos de livros? O mundo editorial é bem competitivo e eles estão procurando por vozes jovens e novas. A professora Helena sempre disse que eu sabia escrever. Quando você tinha 17. Isso foi há 43 anos. Olha, estou apenas sendo realista. Talvez seja a hora de encontrar um hobby mais adequado à idade. Você pensou em entrar para um clube do livro em vez de tentar escrever um? Minha garganta se fechou. Entendo. Não fique chateada. Estou tentando ajudar você a evitar a decepção. De qualquer forma, fui promovido hoje. Equipe sênior de contas. Vou gerenciar os grandes clientes agora. Negócios de milhões. Estou bem animado com isso. Isso é maravilhoso, Bruno. Obrigado. Ei, preciso correr. Jantar de clientes em 1 hora. Essas coisas não esperam por ninguém. Você entende? Ele desligou antes que eu pudesse dizer adeus. A segunda rejeição veio 3 dias depois. Então a terceira, depois a quinta. Parei de contar depois da 10ª. Todas diziam basicamente a mesma coisa. Não é certo para nós. Não é o que estamos procurando. Vamos passar. Na 20ª rejeição, eu estava olhando para o botão de deletar no arquivo do meu manuscrito. Meu cursor pairava sobre ele. Um clique e ele se iria. Eu poderia fingir que nunca havia tentado. Nunca falhado. Voltar a ser exatamente quem eu sempre fui. Bruno tinha razão. Eu estava muito velha para isso. Era tarde demais. O mundo editorial não queria mulheres da minha idade escrevendo livros. Meu dedo estava no mouse. Pronta. Então, um e-mail chegou. O assunto dizia: solicitação de manuscrito completo. Eu pisquei. Li novamente. Editora Lumina. Uma pequena editora que eu havia consultado 3 semanas atrás. Eles queriam ler o manuscrito inteiro, não apenas as páginas de amostra. Fiquei sentada, tremendo. Li o e-mail 5 vezes para ter certeza de que não estava entendendo errado. Eles queriam ler meu livro. Enviei o manuscrito naquela noite. Então esperei. Todos os dias eu verificava meu e-mail 20 vezes. 30. O site da editora dizia que eles respondiam em 8 a 12 semanas. Contei todos os dias. 2 meses e 3 dias depois, outro e-mail chegou. Prezada senhorita Celia Hartley, gostaríamos de lhe oferecer um contrato de publicação para o seu manuscrito. Li aquela linha até que as palavras parassem de fazer sentido. Então, li novamente. Eles queriam publicar meu livro, realmente imprimi-lo, colocá-lo nas lojas. Meu livro. Levantei-me da mesa, sentei-me novamente, levantei-me de novo. Eu queria ligar para alguém, contar a alguém, compartilhar isso com alguém que entenderia o que isso significava. Liguei para Bruno. Ele atendeu no quarto toque. Oi, mãe. Estou meio no meio de algo. O que foi? Eles querem publicar meu livro. As palavras tropeçaram. Uma editora? A editora Lumina. Eles me enviaram um contrato. Bruno, eles vão realmente imprimir meu livro. Silêncio. Então. Espera, sério? Alguém realmente quer publicar isso? Sim. Editora Lumina. Outra pausa. Nunca ouvi falar. Você tem certeza de que são legítimos? Tem muitos golpes por aí visando pessoas mais velhas que querem ser escritoras. Eles pediram dinheiro a você? A empolgação esvaiu-se de mim. Eles são uma editora de verdade, Bruno. Tá, mas você pesquisou no Google? Estou apenas dizendo. Uma editora de verdade provavelmente não iria querer... Quer dizer, sem ofensa,
Mas que tipo de editora procura por autores iniciantes da sua idade? Eles se especializam em mistérios e thrillers, certo? Então, qual é o adiantamento? R$ 500? 1.000? Eu li em algum lugar que essas pequenas editoras mal pagam alguma coisa. Você não está esperando ganhar dinheiro de verdade com isso, está? Olhei para o contrato ainda aberto na minha tela. Ainda não olhei todos os detalhes. Bem, essa é a primeira coisa que você deve verificar. Não crie esperanças de que isso seja algum tipo de carreira. É provavelmente apenas publicação por vaidade com um nome profissional, o que é bom. Quer dizer, se te faz feliz dizer que tem um livro publicado, isso é legal. Só não peça demissão do seu emprego. Ah, espera. Você já fez isso. Ele riu da própria piada. Eu preciso desligar, eu disse baixinho. Eu realmente preciso ir. Essa ligação com o cliente começou há 5 minutos, e estamos falando de uma conta de R$ 3 milhões. Coisa de alto risco, mas ei, parabéns pela coisa do livro. Isso é diferente. Falamos depois. A linha ficou muda. Fiquei sentada segurando o telefone, olhando para meu contrato. Um contrato de uma editora de verdade que queria meu trabalho. Mas tudo o que eu conseguia ouvir era a voz de Bruno. Publicação por vaidade. Não peça demissão do seu emprego. Autores iniciantes da sua idade. Ele havia desligado. Não disse que estava orgulhoso. Não perguntou sobre o que era o livro. Nem sequer parecia feliz por mim. Apenas suposições de que eu havia sido enganada. De que isso não era real. De que eu era muito velha para que alguém realmente quisesse meu trabalho. Olhei para o contrato novamente. Dizia que eles iriam imprimir 5.000 cópias. Dizia que eles achavam que meu livro poderia encontrar um público. Dizia que alguém acreditava em mim. Bruno é que não era essa pessoa. A editora perguntou se eu queria usar um pseudônimo. Eu disse sim imediatamente. Parecia mais seguro, como se eu pudesse manter Celia Hartley separada de quem estava prestes a ter um livro publicado. Como se eu pudesse me esconder se isso desse errado. Passei 1 hora tentando diferentes combinações. L.G. Matos. Perto o suficiente do meu nome verdadeiro para parecer eu. Diferente o suficiente para que eu pudesse desaparecer por trás dele se Bruno estivesse certo. O livro foi lançado 6 meses depois. Sem turnê de livros, sem entrevistas. Eles imprimiram 5.000 cópias e me enviaram 10. Segurei um nas mãos e não conseguia acreditar que era real. Meu nome na capa. Bem, não o meu nome, mas perto o suficiente. Na primeira semana, nada aconteceu. Eu verificava a classificação de vendas na Amazon a cada hora. Estava nos 600 mil, depois nos 500 mil, movendo-se tão lentamente que eu não conseguia dizer se alguém estava comprando. Então, uma resenha apareceu. 5 estrelas. O título era Finalmente. Cliquei nela. Finalmente, um thriller com uma protagonista que se parece com a minha mãe. Estou tão cansada de ler sobre detetives de 25 anos. Helena tem 62, é inteligente e não aceita desaforo de ninguém. Este é o livro que eu estava esperando. Obrigada, L.G. Matos. Por favor, escreva mais. Eu li 10 vezes. Então chorei. Não como chorei depois daquela primeira rejeição. Isso era diferente. Isso era alguém que eu nunca havia conhecido. Alguém que não sabia meu nome verdadeiro, dizendo que meu livro era importante. Talvez a professora Helena estivesse certa todos aqueles anos atrás. Talvez eu tivesse uma voz. Abri um novo documento e o intitulei Livro 2. O segundo livro veio mais rápido. 4 meses em vez de 6. Eu sabia o que estava fazendo desta vez. Helena estava de volta. 1 ano mais velha, mais afiada. O mistério era mais coeso, a escrita estava melhor. As vendas do primeiro livro continuaram subindo. Lento, mas constante. Resenhas de leitores apareciam a cada poucos dias. A maioria delas de mulheres da minha idade que diziam ter finalmente encontrado uma personagem que reconheciam. Eu li cada uma delas. A editora Lumina ligou quando eu estava na metade do manuscrito. Eles queriam o livro 2. O contrato que enviaram era melhor do que o primeiro. Mais dinheiro, prazo maior. Eles estavam prestando atenção agora. Bruno veio jantar numa terça-feira.
Eu estava na mesa da cozinha digitando quando ele chegou. Ele havia entrado com a chave reserva que eu lhe dei anos atrás. Ainda nisso, hein? Ele beijou o topo da minha cabeça. Que bom, mãe. Mantém você ocupada. Salvei o documento e fechei o laptop. O livro 2 será lançado em 3 meses. Isso é ótimo. Ele abriu minha geladeira, pegou uma cerveja que eu comprei para as visitas dele. Ei, então, eles estão me nomeando gerente sênior de contas, a pessoa mais jovem a conseguir o cargo em uns 10 anos. Grande aumento. Escritório de canto no próximo mês. Bruno, isso é maravilhoso. É bem enorme. Nash me disse que estou na trilha para me tornar sócio se eu continuar assim. Estamos falando de dinheiro sério em alguns anos. Ele falou sobre suas contas durante o jantar, os clientes que estava conquistando, os negócios que estava fechando. Eu ouvi, concordei com a cabeça e fiz perguntas. Ele terminou a cerveja e se levantou para sair. Espera, eu queria te falar sobre o lançamento do livro. A editora fará um evento em uma livraria em Pinheiros. Coisa pequena, mas eles vão ter exemplares à venda. Ele me interrompeu. Que legal, mãe. Me manda os detalhes por mensagem, e eu vejo se consigo ir. Tenho umas semanas loucas pela frente. Ele já estava na porta, checando o celular. Obrigado pelo jantar. Te mando mensagem mais tarde. Ele não mandou mensagem mais tarde. 3 meses depois, Bruno apareceu para outro jantar de terça-feira com uma nova pessoa. O nome dela era Juliana. Ela tinha cabelo escuro liso e usava um blazer, embora fosse apenas um jantar no meu apartamento. Ela apertou minha mão em vez de me abraçar. É tão bom finalmente conhecê-la, Célia. Bruno fala de você o tempo todo. Sentamos à minha mesa da cozinha. Eu tinha feito lasanha, o único prato que eu sabia fazer. Bem, Juliana beliscava enquanto Bruno comia 2 porções. Bruno mencionou que você escreve, certo? Disse Juliana. Que fofo! O que você escreve? Romances? Thrillers psicológicos, na verdade. Ah, ela riu. É a mesma coisa, né? Histórias. Abri a boca para explicar a diferença, mas Bruno já estava falando sobre o restaurante que eles experimentaram no fim de semana passado. A mão de Juliana pousou no braço dele enquanto ele falava. Ela ria das piadas dele. Ela pertencia ao mundo que ele construiu, aquele onde eu era a mãe dele que escrevia livrinhos. Eu recolhi os pratos. Bruno e Juliana foram embora 20 minutos depois. Ela me abraçou na porta, rápido e educado. Você tem um lugarzinho tão aconchegante? Muito charmoso. O livro 2 saiu na semana seguinte. As vendas foram mais fortes do que o primeiro livro. Subiu para o top 10.000 na Amazon em 2 dias. As resenhas continuaram chegando. Mais e-mails. Mais mulheres me agradecendo por escrever sobre Helena. Um e-mail chegou numa manhã de domingo. Eu estava tomando café, ainda de hobby. Prezada L. G. Matos. Tenho 64 anos. 3 anos atrás, meu marido morreu e pensei que minha vida tinha acabado. Pensei que estava apenas esperando para morrer também. Então encontrei seus livros. Helena tem a minha idade. Ela é inteligente e capaz e não deixa ninguém a dispensar. Sua personagem me mostrou que estou apenas começando. Obrigada por me dar esperança. Por favor, continue escrevendo. Precisamos de você. Li 5 vezes. Então chorei no meu café. Eu o encaminhei para Bruno com uma mensagem. É por isso que eu escrevo. 3 dias depois, ele respondeu. Que fofo, mãe. As pessoas são realmente legais online, não são? Eu encarei a mensagem dele por um longo tempo. Pessoas são legais online. Como se o e-mail fosse apenas alguém sendo educado. Como se não significasse que meu trabalho havia mudado a forma como outro ser humano via sua vida. Mas eu estava aprendendo. Eu não precisava que Bruno entendesse. A mulher que escreveu aquele e-mail entendia. Isso era o suficiente. Um e-mail de Nova York chegou 2 semanas depois. O nome do remetente era Patrícia Reis, agente literária. Quase o deletei pensando que era spam. Prezada senhora Matos, tenho observado a trajetória de suas vendas com interesse. Seus livros estão encontrando um público em um mercado mal atendido. Gostaria de discutir a representação para seu trabalho futuro. Você estaria aberta a uma conversa? Eu pesquisei o nome dela.
Patrícia Reis representava thriller best-sellers, autores de verdade, cujos nomes eu reconhecia nas vitrines das livrarias. Conversamos por telefone no dia seguinte. Ela tinha um jeito direto de falar que me lembrava Helena. Você está escrevendo para mulheres da nossa idade e as editoras estão finalmente prestando atenção. Seus números são bons. Não ótimos ainda, mas crescendo consistentemente. Acho que com a editora e o marketing certos, você poderia estar nas listas. Listas de verdade. Você quer dizer? Lista dos mais vendidos do país para começar. Lista de best-sellers se fizermos isso direito. O livro 3 será o ponto de virada. Você está trabalhando nele? Acabei de começar. Bom, termine. Envie para mim. Eu vou encontrar uma casa maior para você. Assinei com Patrícia uma semana depois. Ela me chamava pelo meu nome verdadeiro em particular. Célia. Mas para o mundo editorial, eu era LG Matos. Ela estava bem com isso. O que te deixar confortável. O trabalho é o que importa. Nos meses seguintes, Patrícia me ensinou coisas que a editora Lumina nunca havia ensinado. Como negociar, o que pedir, qual era o meu valor. Ela falava sobre orçamentos de marketing e turnês promocionais como se fossem coisas normais que autores faziam, como se eu fosse uma autora normal que merecia essas coisas. O livro 3 foi vendido para uma editora maior. Adiantamento de verdade. Orçamento de marketing. Eles queriam colocar meu livro em aeroportos. Liguei para Bruno para contar. Eu tentei parar de precisar da aprovação dele, mas isso parecia grande o suficiente para que ele tivesse que reconhecer. Eles querem colocar meu próximo livro em livrarias de aeroporto, eu disse. Uma editora grande. Patrícia diz que pode chegar à lista de mais vendidos do país. Uau, eles estão realmente apostando nisso, hein? A voz dele soava distante, distraída. Bem, que bom para você, mãe. Pelo menos te mantém ocupada. Melhor do que ficar sentada no apartamento o dia todo. Mantém você ocupada. Como se escrever 3 livros que as pessoas realmente liam fosse apenas algo para preencher meu tempo. Como se eu estivesse fazendo palavras cruzadas. Eu preciso desligar, eu disse. Sei que você está ocupado. Na verdade, espera. Eu queria te dizer que eu e Juliana estamos noivos. Vamos fazer a coisa do cartório no mês que vem. Nada chique. Meu peito apertou. Bruno, isso é maravilhoso. Deixe-me ajudar a planejar algo. Uma pequena recepção, pelo menos. Ah, não. Queremos manter simples. Ju não gosta de casamentos grandes. Apenas a família próxima. Te mandamos os detalhes. Eles se casaram numa terça-feira à tarde. Eu vesti o vestido mais bonito que eu tinha e me sentei na pequena capela com 5 outras pessoas. Os pais de Juliana, a irmã dela, 2 dos meus antigos colegas de trabalho que eu convidei porque não queria ficar sozinha. A cerimônia levou 12 minutos. Depois, os pais de Juliana ofereceram um jantar em um restaurante no bairro do Itaim. Toalhas de mesa brancas, vinho que eu não conseguia pronunciar. Eu me sentei na ponta da mesa. A irmã de Juliana perguntou o que eu fazia. Antes que eu pudesse responder, Juliana interveio. Essa é a mãe do Bruno. Ela escreve livros como hobby. A irmã dela sorriu. Ah, que legal! Que tipo de livros? Abri a boca, fechei. Bruno estava falando com o pai de Juliana sobre um cliente. Ele não tinha ouvido, ou tinha ouvido e não a corrigiu. Mistério, eu disse finalmente. Eu escrevo mistérios. Que divertido! Devo pegar um exemplar algum dia. Ela nunca perguntou o título. Eu não ofereci. Fui embora antes da sobremesa. Disse que não estava me sentindo bem. Bruno me acompanhou até o carro. Você está bem, mãe? Estou bem, só cansada. Obrigado por ter vindo. Sei que não foi uma coisa grande, mas significou muito ter você aqui. Ele me abraçou, voltou para sua nova esposa e a família dela e a vida que ele estava construindo, que tinha cada vez menos espaço para mim. Eu dirigi para casa por ruas que conhecia há 40 anos, liguei o rádio, desliguei, parei nos semáforos e pensei naquele e-mail da mulher. Aquela que disse que meus livros lhe deram esperança. Bruno não entendia meu trabalho. Talvez nunca entendesse. Juliana chamou de hobby. Patrícia chamou de carreira. Eu sabia qual estava certa.
O livro 4 atingiu a lista de best-sellers do país 2 semanas após o lançamento. Patrícia me ligou enquanto eu estava no supermercado olhando para uma exibição do meu próprio livro no caixa. Célia, você conseguiu. Best-seller. Eu estava parada segurando uma caixa de macarrão, olhando para o nome L.G. Matos naquela lista. Número 17. O dinheiro veio em seguida. Royalties de 4 livros, direitos estrangeiros em 15 países, vendas de audiobook. Meu contador ligou sobre impostos estimados. Os números na tela não pareciam reais. Mais de 700 mil hares no último ano. Eu havia ganhado mais escrevendo em 12 meses do que ganhei em uma década atendendo telefones. Patrícia explicou o cronograma de produção quando perguntei como eu conseguia 4 livros em 5 anos. Você escreve limpo, Célia. Edição mínima. Seus prazos são apertados, mas você os cumpre. A maioria dos autores não consegue manter esse ritmo, mas você consegue. Eu não contei a ela que estava escrevendo todos os dias porque não sabia mais o que fazer comigo mesma. Que as histórias continuavam vindo porque Helena continuava aparecendo na minha cabeça, com novos mistérios para resolver. A vida mudou em pequenas coisas. Parei de verificar as etiquetas de preço na loja. Quando meu carro fez um barulho estranho, eu o levei ao mecânico sem calcular se eu podia pagar pelo reparo. A ansiedade constante com o dinheiro começou a diminuir. E-mails de leitores chegavam todos os dias agora. Mulheres da minha idade. Mais velhas, mais jovens. Elas escreviam sobre se sentirem invisíveis, sobre serem dispensadas, sobre ler Helena e se sentirem vistas pela primeira vez. Eu respondi a cada um. A confiança que vinha crescendo se instalou nos meus ossos. Eu era uma escritora. Não alguém que escrevia como hobby. Não alguém preenchendo o tempo. Uma escritora de verdade com 4 livros publicados e um 5º para daqui a 2 meses. O livro 5 era diferente. Mais sombrio. Helena tinha 65 anos agora. A mesma idade que eu. Ela havia perdido alguém próximo e estava questionando tudo. As palavras vieram difíceis, mas vieram verdadeiras. Eu estava no capítulo 12 quando meu telefone tocou. O nome de Bruno na tela. Deixei cair na caixa postal, liguei de volta 1 hora depois, quando terminei a cena. Oi, mãe. Você viu minha mensagem? Desculpe, eu estava escrevendo. O que houve? Eu preciso da sua ajuda. Um grande favor. A empresa está fazendo nosso jantar de gala anual de caridade. É enorme este ano. Estamos arrecadando dinheiro para a alfabetização infantil e eu estou liderando tudo. Nash estará lá. Todos os sócios. Eu estou para ser promovido a gerente sênior. Então, isso tem que ser perfeito. Parece importante. O que você precisa? Honestamente, tudo. Coordenação de fornecedores, sitting charts, gestão do dia. É daqui a 3 semanas e eu estou afundando. Ju está atolada com esta campanha no trabalho. E eu pensei, sabe, você está em casa de qualquer jeito. Você não está ocupada, certo? Quer dizer, só escrevendo. Isso é muito importante para mim, mãe. Olhei para o meu laptop. O capítulo 12 estava pela metade. Meu prazo era em 8 semanas. Patrícia havia mencionado reuniões importantes se aproximando, oportunidades potenciais que ela queria discutir. Eu tenho um prazo em 2 meses e Patrícia tem algumas coisas agendadas. 2 meses é tempo de sobra. São apenas 3 semanas. Qual é, mãe? Eu realmente preciso de você. O velho puxão, o peso familiar. Claro, querido. O que você precisa? Ele exalou. Tudo, honestamente. Você pode vir amanhã? Eu te dou todos os detalhes. Lista de fornecedores, orçamento, mapa de mesas, modelo. Você é tão boa em organizar esse tipo de coisa. Desligamos. Sentei-me à mesa da cozinha olhando para os documentos ainda abertos na tela. O capítulo 12 podia esperar um dia. 3 semanas não era tanto tempo. Eu terminaria o livro 5 depois da gala. Bruno precisava de mim. As 3 semanas seguintes se confundiram. Liguei para floristas sobre opções de arranjos de mesa, coordenei com buffets sobre restrições de menu, criei mapas de mesas para 200 convidados, movendo nomes até Bruno aprovar, confirmei o local, o estacionamento, a configuração audiovisual. Acompanhei a gráfica sobre os programas.
Verifiquei e reverifiquei o cronograma da noite. Patrícia ligou na segunda semana. Célia, precisamos conversar sobre essas reuniões que você continua remarcando. Há um interesse significativo no seu trabalho agora. Interesse sensível ao tempo. Você está perdendo oportunidades importantes. Eu sei. Sinto muito. São apenas mais 3 semanas. Coisa de família. Depois da gala, estarei totalmente disponível novamente. Ela suspirou. O tipo de suspiro que dizia que ela teve essa conversa com outros clientes que fizeram a escolha errada. Tudo bem, mas você está recusando interesse significativo. Espero que valha a pena. Eu não perguntei qual era o interesse. Não tive tempo. Bruno precisava de números atualizados para o rastreador de doações. O buffet tinha dúvidas sobre as opções vegetarianas. O local precisava da contagem final de pessoas. Juliana parou numa tarde enquanto eu estava ao telefone com a florista. Ela entrou, colocou a bolsa no meu balcão. Ainda trabalhando nas coisas da gala? Ela perguntou quando desliguei. Apenas confirmando o horário de entrega das flores. Isso é ótimo. Quer dizer, você está em casa o dia todo de qualquer maneira, né? Não é como se você tivesse um escritório de verdade para ir. Olhei para ela, para sua bolsa cara e sua blusa de seda e suas unhas que outra pessoa havia pintado. Eu tenho prazos, Juliana, para os meus livros. Ah, certo, seus livros. Ela sorriu. Bruno aprecia isso. Sabe, ele está tão estressado com o trabalho de verdade, as coisas dos clientes. Isso o ajuda muito. O trabalho de verdade, em oposição aos meus livros, que aparentemente não eram trabalho de verdade. Ela foi embora antes que eu pudesse descobrir o que dizer. Bruno ligou naquela noite. Eu estava tentando escrever, olhando para o capítulo 12 sem ideia do que viria a seguir. Eu estava longe dele há 10 dias e o fio da meada tinha esfriado. Mãe, o mapa de mesas está errado. Você colocou o grupo Anderson na mesa 7, mas eles não podem sentar perto da família Williams. Há desavença ali. Você pode consertar, Bruno? Estou tentando escrever. Isso pode esperar até amanhã? Na verdade, não. Eu preciso enviar o mapa final para o local até de manhã. Vai levar tipo 10 minutos. Ele não estava perguntando. Ele estava me dizendo que isso era mais importante do que o que quer que eu estivesse fazendo. Eu conserto hoje à noite. Obrigado. Você é uma salvação. Ah, e o buffet continua me ligando sobre as opções sem glúten. Você pode ser o ponto focal para isso? Eu não tenho tempo para essas coisas. Claro. Obrigado, mãe. Preciso correr. Jantar de clientes. Falamos amanhã. Ele desligou. Fechei meu manuscrito e abri o mapa de mesas. Minha editora enviou um e-mail no dia seguinte. Célia, precisamos do manuscrito. Você está no prazo? Olhei para o capítulo 12. Ainda inacabado. Mais 6 capítulos para terminar. 8 semanas até o prazo. A matemática não estava funcionando. Sim, quase terminando. Eu não estava quase terminando. Eu não estava nem perto. Eu estava exausta. Uma semana antes da gala, passei o dia todo no local coordenando a configuração final, onde ficaria a mesa de registro, como o palco seria posicionado, onde colocar a exibição de doações. O coordenador do evento tinha perguntas a cada 15 minutos. Cheguei em casa às 7, abri meu laptop, olhei para as palavras na tela. Nada veio. Meu cérebro estava cheio de mapas de mesas e confirmações de fornecedores, e a voz de Bruno dizendo que isso era realmente importante para ele. Eu não escrevia há 3 dias, o maior intervalo desde que comecei o livro 5. O coordenador do local ligou com mais uma pergunta. Eu a respondi. Fechei o laptop, fiz chá que não bebi. Eu estava no local novamente na tarde seguinte, verificando a entrega das flores quando ouvi vozes no corredor. Bruno e Juliana. Eu estava prestes a chamá-los quando a voz de Juliana se propagou pelo corredor. Pelo menos sua mãe tem algo agora com os livros dela. Lembra quando ela não era simplesmente nada? Isso é melhor. Fiquei ali parada segurando minha prancheta, o formulário de pedido de flores na mão. A voz do meu filho respondendo. Mas eu não conseguia ouvir o que ele dizia por causa do zumbido nos meus ouvidos. Nada. Era o que Juliana pensava que eu tinha sido. Nada. Eu dirigi para casa em silêncio, sentei-me à mesa da cozinha, abri meu laptop,
Olhei para a tela em branco onde as palavras deveriam estar. A voz de Patrícia na minha cabeça. Você está recusando interesse significativo. A voz de Juliana, quando ela não era simplesmente nada. A voz de Bruno. Você não está ocupada, né? Só escrevendo. Olhei para o calendário. 1 semana até a gala. Então eu poderia voltar para a minha vida. Voltar para Helena no capítulo 12 e ser LG. Matos em vez de ser a mãe do Bruno que não tinha nada melhor para fazer. Depois da gala, eu disse a mim mesma. Depois da gala. Eu vou estabelecer limites. Eu vou dizer não. Eu vou colocar meu trabalho em primeiro lugar. Eu estava dizendo isso para mim mesma há 3 semanas. Fechei o laptop sem escrever uma única palavra. A gala foi em um sábado à noite no Grand Palace no Itaim. O local que eu passei 3 semanas coordenando, as flores que eu pedi, o mapa de mesas que eu reescrevi 6 vezes, o cronograma que eu criei em detalhes. Cheguei às 6, 1 hora antes dos convidados. Bruno estava lá com Juliana, ambos em traje de gala. Ele estava elegante em seu smoking. Importante, como alguém que pertencia a salões como aquele. Mãe, você veio. Ele beijou minha bochecha. Está tudo perfeito. Você fez um trabalho incrível. Eu estava usando um vestido preto. Simples, elegante o suficiente para o local. Os olhos de Juliana percorreram meu corpo uma vez. Ela não disse nada. Nem Bruno. 200 convidados chegaram durante a hora seguinte. Lustres de cristal no alto, toalhas de mesa brancas, arranjos de mesa com rosas brancas. Realmente parecia perfeito. O senhor Ricardo Neves chegou com sua esposa, Vera. Eu o reconheci pelas fotos que Bruno havia me mostrado. Cabelo grisalho, terno caro, todo o futuro de Bruno entrando pela porta. Neves sentou-se na mesa principal com os outros sócios seniores. Encontrei meu lugar, mesa 12, no fundo. Não com Bruno e Juliana, que estavam na mesa, um com a liderança da empresa. O cartão de lugar tinha meu nome escrito em caligrafia. Sentei-me entre um casal de idosos que eu não conhecia. Bruno estava circulando, apertando mãos, rindo de piadas. Juliana ao lado dele, a mão no braço dele. Eles pareciam pertencer um ao outro, pertencer àquele lugar. Eu o observei da mesa 12 e senti orgulho, apesar de tudo. Aquela era a noite dele, o momento dele. O jantar começou. Salada, depois o prato principal. Eu belisquei minha comida, observando o salão. Todos estavam se divertindo. O evento era um sucesso. O leilão começou após o jantar. O leiloeiro era profissional, enérgico. Itens subiram um por um. Aulas particulares de golfe com o CEO da empresa saíram por R$ 25.000. UMF, IMD, ISM, ANAEM, IM, RISORT, IICLUSIVON, ONORD, IST, ECOMIAT, EPR, IVAT, IVOPORR, 25.000 DARS, um fim de semana Resort, exclusivo no Nordeste Comiate Privativo por RR 40.000. Uma coleção rara de vinhos, safra 1982, por 35.000 arrairs. Os totais continuavam subindo. Bruno estava perto do palco, observando os números. Eu podia vê-lo relaxando. O dinheiro estava entrando. O senhor Neves estava sorrindo. Os sócios estavam satisfeitos. O leilão continuou. Bruno estava mais relaxado agora, brincando com as pessoas na sua mesa. Eu o vi se inclinar para Juliana, sussurrar algo. Ela riu, acenou com a cabeça, disse algo de volta. Ele olhou para o salão com aquele sorriso satisfeito. Tudo estava indo perfeitamente. O dinheiro estava fluindo. Neves estava satisfeito. Ele tinha conseguido. Então ele se levantou, caminhou em direção ao microfone. Algo na maneira como ele se moveu fez meu peito apertar. Aquele jeito confiante, o sorriso no rosto. Ele pegou o microfone, bateu 2 vezes. Senhoras e senhores, eu tenho um item especial de última hora. Eu soube naquele momento. Eu soube que algo ruim estava prestes a acontecer. A atenção do salão mudou. 200 rostos se virando em direção a ele. Estou leiloando um almoço com a minha maravilhosa mãe. E lá estava. O momento mais constrangedor da minha vida. Desenrolando-se na frente de 200 pessoas enquanto meu filho sorria, como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. Silêncio, depois risos dispersos e nervosos. Pessoas olhando em volta para ver onde estava a mãe dele.
Ela fica em casa escrevendo seus livrinhos de mistério, ele disse. Talvez até coloque você em um deles. Mais risadas desconfortáveis. Pessoas se entreolhando, sem saber se aquilo era uma piada ou sério. Eu fiquei perfeitamente imóvel, mãos dobradas no colo, rosto neutro. Lance inicial. Reis. Qual é? Quem quer almoçar com a minha mãe? Silêncio total agora. Ninguém estava dando lances. Ninguém estava mais rindo. As pessoas estavam olhando para mim com algo parecido com pena. Alguns desviaram o olhar. Envergonhados por mim. Envergonhados por ele. Eu tinha anos de prática nisso. Anos de Bruno dizendo coisas que cortavam sem querer. Anos de ficar parada enquanto as pessoas olhavam para mim como se eu fosse algo pequeno. Juliana estava ao lado dele na mesa 1, com um sorriso de escárnio como se isso fosse engraçado. Como se me humilhar na frente de 200 pessoas fosse entretenimento. Bruno ainda estava sorrindo, esperando que alguém fizesse um lance para entrar na brincadeira. Ninguém o fez. O silêncio se esticou. 5 segundos. 10. O sorriso de Bruno começou a parecer incerto. Então, uma voz do fundo. Clara. Calma. R$ 1 milhão. O salão ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Todas as cabeças se viraram. Um homem se levantou lentamente, distinto. Talvez 50 anos. Terno escuro. Ele começou a caminhar em direção à frente. Todos os olhos no salão o seguindo. O sorriso de Bruno congelou. Desculpe. O quê? Eu disse R$ 1 milhão. A voz do homem se propagou claramente pelo salão. Eu sou Pedro Lemos, diretor de desenvolvimento de conteúdo da Netflix Brasil. O rosto de Bruno ficou pálido. Netflix? Eu não entendo. Pedro parou no centro do corredor, virou-se para se dirigir a todo o salão. Não a Bruno. Para aqueles que não sabem, esta mulher é L.G. Matos, autora best-seller da série A Testemunha Silenciosa. Um suspiro vindo de algum lugar da multidão. Uma mulher em uma mesa próxima pegou o celular. Começou a digitar freneticamente. Meu Deus! Ela disse alto o suficiente para as pessoas ao seu redor ouvirem. Eu li todos os livros dela. Outro convidado se levantou. Espere, você é L.G. Matos? Meu clube do livro inteiro é obcecado por você. Uma mulher da mesa 3. A testemunha silenciosa. Helena é a minha personagem favorita. Senhorita Hartley, eu estou tentando entrar em contato com a senhora há 2 meses sobre uma oportunidade significativa. Pedro continuou, sua voz calma e profissional. Ele se virou para olhar diretamente para mim. Nós queremos adaptar a série A Testemunha Silenciosa. Todos os 4 livros, contrato de produção completo com a Netflix. Pessoas ofegando, celulares sendo sacados. Alguém tirou uma foto. Isso é extremamente sensível ao tempo, disse Pedro. Temos uma janela de produção limitada. O acordo que estamos discutindo vale dezenas de milhões de reais. Quando sua agente mencionou que a senhora estava indisponível porque estava ajudando a família com um compromisso de caridade, eu fiz uma pesquisa. A empresa do seu filho, esta gala, eu assumi um risco calculado de que a senhora estaria aqui. Pedro virou-se novamente para o salão. A senhorita Hartley detém todos os direitos de seu trabalho. Sem a aprovação dela, nada disso avança. R$ 1 mil é mais do que justo pela oportunidade de finalmente me encontrar com ela. Mas precisamos agir imediatamente. A cada dia que adiamos, corremos o risco de perder nosso espaço de produção. O leiloeiro encontrou sua voz, gaguejou. Essa é a maior doação única de toda a noite. O salão explodiu. Aplausos. Pessoas se levantando, se movendo em minha direção. Posso tirar uma foto com você? Eu não sabia que você era daqui. Quando sai o livro 5, você autografa meu exemplar? Eu vou comprar um físico. Bruno estava congelado no microfone. Juliana havia ficado completamente pálida ao lado dele. O Sr. Neves estava observando Bruno. O olhar no rosto de Neves não era de orgulho. Era de decepção. Balançando a cabeça, lentamente. As pessoas estavam se aglomerando ao meu redor, fazendo perguntas, querendo fotos, dizendo-me o quanto Helena significava para elas. Bruno sempre dizia, "Que bom, mãe!"
com a voz que se usa para uma criança mostrando um desenho de giz de cera. Juliana chamou de hobby. Eu era muito velha, tarde demais, fazendo algo que não era trabalho de verdade. E agora 200 pessoas sabiam meu nome. Uma mulher da minha idade agarrou minha mão. Os olhos dela estavam marejados. Você me fez sentir visível de novo. Obrigada. Eu passei a maior parte da minha vida invisível. Para Marcos, para Bruno, até para mim mesma às vezes, mas não para aquelas pessoas. Não para as leitoras que me escreviam e-mails. Não para as mulheres que se viam em Helena. Bruno ainda estava parado no microfone, observando aquilo, finalmente vendo o que eu estava tentando lhe dizer. O Sr. Neves se levantou da mesa principal, se aproximou. A multidão se abriu para ele. Senhorita Hartley, ele disse. Eu acabei de saber que você é L.G. Matos. Minha esposa Vera é uma grande fã do seu trabalho. Ela leu todos os 4 livros. Eu não tinha ideia de que a mãe do Bruno era a senhora. Ele nunca mencionou. Meu filho não tinha contado a ele. Não tinha mencionado, porque para Bruno, o que eu fazia não valia a pena ser mencionado. Eu uso um pseudônimo, eu disse. Mantenha as coisas separadas. Neves balançou a cabeça lentamente. Teríamos ficado honrados em tê-la na nossa mesa. Uma autora best-seller. Um acordo com a Netflix. Isso é notável. Notável. Bruno tinha chamado de Mantendo Você Ocupada. Minha esposa me disse que o livro 3 mudou a forma como ela se via após a aposentadoria, continuou Neves. Ela se sentia invisível. Sua personagem lhe deu esperança. Eu podia ver meu filho do outro lado do salão, observando seu chefe apertar minha mão, observando-me ser alguém que ele nunca se importou em ver. A esposa de Neves, Vera, apareceu ao lado dele. Senhorita Hartley, não acredito que é a senhora. Eu li todos os seus 4 livros. Terminei o livro 4 no mês passado. Helena é incrível. A senhora estava sentada aqui a noite toda, e Bruno nunca nos disse. Ela lançou um olhar em direção a Bruno. Sua voz esfriou. Seu filho tem muita sorte de ter a senhora. Pedro apareceu ao meu lado. Senhorita Hartley, devemos encontrar um lugar mais silencioso para conversar? Olhei em volta do salão mais uma vez. Para as pessoas ainda querendo falar comigo, para Juliana, pálida na cadeira, para Bruno parado sozinho onde ele me humilhara 10 minutos atrás. Sim, eu disse. Vamos falar sobre meus livros. Não meus livrinhos de mistério. Não meu hobby. Meus livros. Caminhei em direção à saída com Pedro, passando pela mesa de Bruno, forcei-me a olhar para ele. Ele olhou para mim como se nunca tivesse me visto antes. Como se eu fosse uma estranha. Talvez eu fosse. Talvez eu tivesse sido uma estranha para ele o tempo todo, e ele simplesmente nunca se deu ao trabalho de notar. O ar frio atingiu meu rosto quando saímos. Pedro já estava falando sobre cronogramas de produção e ideias de casting. Mas eu ainda estava pensando naquela sala, no rosto de Bruno, na decepção de Neves, nas pessoas finalmente me vendo, em me sentir visível pela primeira vez na minha vida. Conversei com Pedro por 1 hora fora do local. Cronogramas de produção, ideias de casting, negociações de direitos. Ele era profissional, entusiasmado. Isso era real. Isso estava acontecendo. Quando cheguei em casa, meu telefone tinha 17 chamadas perdidas, 12 mensagens de texto e vários e-mails. Desliguei-o e fui para a cama. Na manhã seguinte, sentei-me à mesa da cozinha com café, laptop aberto, mas ainda não escrevendo. Meu telefone ainda estava desligado. Eu não estava pronta para olhar as mensagens. Não estava pronta para processar o que havia acontecido. A campainha tocou às 9h. Olhei pelo olho mágico. Bruno. Ele estava vestindo jeans e camiseta. Não suas roupas de trabalho. Os olhos dele estavam vermelhos. Ele parecia não ter dormido. Abri a porta. Não disse nada. Apenas recuei para deixá-lo entrar. Ele entrou, parou na minha sala de estar. A mesma sala de estar onde ele jantou centenas de vezes, onde ele desprezou meu trabalho, onde Juliana chamou meu apartamento de aconchegante. Sentei-me à mesa da cozinha. Esperei. Ele se sentou na minha frente. Abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Mãe, eu...
Ele parou. Recomeçou. O Sr. Neves me chamou de lado depois que você saiu. Ele me perguntou como eu podia falar da minha própria mãe daquela maneira na frente dos clientes, na frente de todos. A voz de Bruno estava rouca. Ele disse que isso mostrava falta de bom senso, mau caráter, que a maneira como alguém trata a família diz tudo sobre quem realmente são. Tomei um gole de café. Deixei-o continuar falando. Eu pensei que estava sendo engraçado. Eu pensei que fosse só uma piada inofensiva. A voz dele falhou. Mas não foi inofensivo. E o seu trabalho não é algo para brincar. Nunca foi. Eu coloquei minha xícara na mesa. Não, Bruno. Não é um hobby. É a minha carreira. É quem eu sou. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Netflix. Uma doação de R$ 1 milhão. Best-seller nacional. E eu chamei seu trabalho de livrinhos de mistério na frente de todos. Eu te leiloei por R$ 1 como se você não fosse nada. Você abriu mão de tudo por mim. Ele continuou. Trabalhou todos aqueles anos para me pagar a faculdade, seus sonhos, sua vida inteira. E eu tratei seu sucesso como se não fosse nada. Como se não contasse porque não era o que eu faço. Você fez. Eu disse baixinho. Eu tentei te dizer. Você nunca realmente ouviu. Eu sinto muito. Ele estava chorando agora. Eu não tenho desculpa. Eu fui estúpido e egoísta e te magoei. Eu sinto muito, mãe. O velho impulso estava lá. O instinto de contornar a situação, de dizer que estava tudo bem, de fazê-lo se sentir melhor, de ser a mãe que consertava tudo. Mas não estava tudo bem. E eu não ia dizer que estava. Eu te amo, eu disse. Eu sempre vou te amar, mas as coisas têm que mudar entre a gente. Ele se inclinou para a frente. Qualquer coisa. Diga-me o que você precisa, por favor. Eu respirei fundo. Eu preciso que você pare de esperar que eu largue tudo quando você liga. Eu tenho prazos, eu tenho reuniões que importam. Meu trabalho é trabalho de verdade, Bruno, não algo para preencher meu tempo. Ele acenou com a cabeça, limpando os olhos. Eu preciso que você realmente escute quando eu falo sobre o meu trabalho. Não apenas acene com a cabeça e mude de assunto para a sua vida. E eu preciso que você entenda que eu não sou apenas sua mãe. Eu sou Célia. Eu sou uma escritora. Eu tenho minha própria vida que não gira em torno de você. Você está certa, ele disse. Em tudo. Eu vou melhorar. Eu juro que vou melhorar. Você tem a chance de provar isso, eu disse. Mas eu não vou mais me sacrificar para facilitar sua vida. Esses dias acabaram. Eu posso consertar isso? A voz dele era pequena. Nós podemos consertar isso? Nós podemos tentar, eu disse. Mas você tem que realmente tentar. Não apenas dizer que vai. Ele acenou com a cabeça, hesitou. Ju também queria vir. Ela está envergonhada de como tratou você. Ela pode me ligar quando estiver pronta, eu disse. Mas você veio aqui primeiro. Isso significa alguma coisa. Eu sorri um pouco. Comece lendo um dos meus livros. Realmente lendo, não folheando, não fingindo. Leia de verdade e me diga o que você acha. Ele riu em meio às lágrimas. Eu vou ler todos os 4. Eu deveria ter lido há muito tempo. Eu deveria ter sido seu maior apoiador em vez do seu maior crítico. Sim, eu disse. Deveria. Nós nos sentamos ali por 1 minuto. Então ele se levantou. Eu me levantei também. Ele me abraçou. Pareceu diferente desta vez. Como se algo tivesse mudado. Como se um limite tivesse sido traçado. E nós dois sabíamos que ele estava lá. Eu te amo, mãe. Eu te amo também. Ele se foi. Eu o observei caminhar até o carro pela janela. Observei-o ir embora. Então voltei a me sentar à mesa da cozinha. Abri meu laptop. O manuscrito do livro 5 ainda estava lá. Capítulo 12. Aquele que eu não consegui terminar porque estava exausta demais planejando a gala dele. Um e-mail da minha editora estava esperando. Célia, tudo bem? Só checando o prazo. Eu respondi. Preciso de mais 2 semanas. Situação pessoal resolvida. A história ficará melhor por isso. A resposta veio em minutos. Use o tempo que precisar. Confiamos em você. Meu telefone ainda estava desligado. Eu o liguei. Mais 17 mensagens haviam chegado durante a noite. Patrícia, Pedro, leitoras que de alguma forma encontraram meu número. Eu olharia para elas mais tarde. O telefone tocou. O nome de Bruno na tela.
Eu olhei para ele. Então, para o meu manuscrito, o capítulo 12 estava esperando. Helena estava esperando. Eu deixei cair na caixa postal. Eu ligaria de volta mais tarde. Agora, eu precisava terminar este capítulo. Um pequeno sorriso se espalhou pelo meu rosto. O apartamento estava silencioso. O café ainda estava quente. As palavras estavam começando a voltar. Eu passei a vida inteira me diminuindo para que outras pessoas pudessem se sentir maiores, colocando todos os outros em primeiro lugar, sendo a pessoa que dizia sim mesmo quando eu queria dizer não. Digitei a primeira frase do capítulo 12, depois a segunda. As palavras vieram mais fáceis agora. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha escolhido a mim mesma e isso parecia certo. Então, essa é a minha história. Eu adoraria saber o que você pensa. O pedido de desculpas do Bruno foi o suficiente ou eu deveria ter estabelecido limites ainda mais rigorosos? Deixe-me saber nos comentários e se inscreva para mais histórias como a minha.